Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast. A gente sabe, de acordo com a Kabbalah, que a vida é uma luta contra o ego, é uma batalha entre o bem e o mal que acontece dentro de nós. Tem a alma, que é o aspecto nosso iluminado, que quer compartilhar, que quer revelar luz nesse mundo, que quer cumprir nossa missão de vida, mas também tem o ego, o nosso lado negativo, a inclinação para o mal, como muitas vezes o Zohar chama, que quer nos tentar, que quer nos derrubar, que quer nos botar para baixo, nos trazer para o lado da depressão, da tristeza, da culpa, e que o tempo todo está tendo essa luta interna contra o nosso lado negativo, contra o ego. E por nós não termos dominado o nosso ego, em muitas situações, nós atraímos para a nossa vida pessoas, situações e circunstâncias negativas. Nós não somos vítimas. Aparecer uma pessoa negativa na minha vida, uma circunstância negativa na minha vida, ai, coitadinho de mim, nós não somos vítimas. Por nós não termos dominado o nosso ego, por nós não termos vencido a batalha contra o nosso lado negativo, nós atraímos circunstâncias negativas para a nossa vida. Então nós somos responsáveis por tudo que acontece e nós temos poder para mudar tudo. E essa semana tem essa ajuda de cima, tem uma luz nos ajudando a travar essa batalha contra o nosso lado negativo, contra o nosso ego. E às vezes a gente sabe que tem que sair fora, que a gente tem que sair fora de alguma circunstância, que a gente tem que se afastar de alguém, ou que a gente tem que se afastar de alguma coisa, e é difícil se desapegar. Essa semana tem uma energia nos ajudando a ter força para sair fora de companhias ou de comportamentos que nos prejudicam. Mas para isso a gente tem que saber que a vida é essa constante luta contra a nossa má inclinação, e para vencer a gente precisa ter certeza. A gente precisa injetar certeza e ter certeza. Ter certeza de quê? Primeiro, você tem que ter certeza de que a luz está sempre presente. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a batalha, você tem que saber, a infinita bondade de Deus está por trás, a luz está sempre presente. Então, por mais difícil que seja a sua circunstância, injeta uma certeza. Isso também é pelo bem. A luz está presente, a luz está por trás e a luz quer o meu bem. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter certeza de que o lado negativo também está presente, o que a gente chama com o nome em código Satã. O que é o Satã? O Satã é um nome em código para o nosso ego, para essa inclinação para o mal, para esse lado negativo que existe dentro de nós. A luz está sempre presente, mas o Satã também está sempre presente, o lado negativo também está sempre presente, está na área. Se derrubar é pênalti. Então eu tenho que constantemente ficar em estado de alerta, e para vencer o lado negativo eu tenho que estar constantemente diminuindo o meu eu. O lado negativo é o ego. Eu tenho que estar diminuindo o meu ego, diminuindo o meu eu, despertando em mim uma clareza de quanta humildade eu tenho que ter por entender que tudo que eu tenho na vida é uma dádiva gratuita, é uma bênção divina que na verdade eu não fiz por merecer. Todas as bênçãos que nós temos na vida, na verdade, são bênçãos gratuitas, dádivas gratuitas, que na verdade nós não fizemos por merecer. O que você fez para merecer acordar de manhã com o teu aparelho respiratório funcionando, com oxigênio para respirar, com comida para comer, com uma cama, com um lugar para morar, com uma família? O que você fez para merecer tudo isso, os teus órgãos funcionando? O que a gente fez para merecer? A gente precisa despertar essa clareza que tudo que nós temos na vida não é por merecimento. Eu não posso achar que eu mereço acordar de manhã. Na hora que eu acho que eu mereço acordar de manhã, um crédito é retirado dos meus méritos. Toda vez que a gente faz ações positivas, ações de conectar com a luz, ações de compartilhar, a gente cria créditos, a gente cria méritos. E toda vez que a gente age de forma negativa, é como se fosse fazer um saque desses créditos. Uma coisa que tira mérito é quando a gente acha que merece. Se eu acordo de manhã e eu acho que eu mereço mesmo acordar de manhã, então você acha que merece, então é tirado um crédito do teu mérito. E se você acorda de manhã tendo clareza que é uma dádiva e que é uma bênção imerecida acordar de manhã, e que tudo vai acontecendo ao longo do teu dia, o tempo todo você nunca acha que merece,
você acha que você está no lucro, você entende que na verdade é uma dádiva imerecida, aí nada é retirado do seu crédito, nada é retirado do seu mérito. Um entendimento importante para vencer essa batalha contra o lado negativo é entender que o Criador nos dá tudo por bondade e que na verdade nós não merecemos e que se a gente acha que merece, a gente perde energia. Saiba que na verdade a gente não merece nada e que é tudo uma grande dádiva, então por isso a gente tem que sempre despertar uma enorme gratidão e um enorme reconhecimento de que a gente depende da luz para tudo. A porção da Torá e do Zohar dessa semana se chama Vaishlar. E nessa porção, Jacó, o patriarca Jacó, vai embora da casa do seu sogro Lavan, por isso que eu falei que tem uma energia de força para nos ajudar a sair fora de circunstâncias ou situações que a gente tem que sair fora, porque Jacó morava há muitos anos na casa do seu sogro Lavan, que é considerado uma pessoa muito negativa, e ele casou com Raquel e Leia, que são as filhas dele, e teve seus filhos, ele já estava a esse ponto com 11 filhos, e Raquel estava grávida do 12º, e ele entendeu que ele tinha que ir embora daquela influência negativa, e que ele tinha que voltar para sua terra de origem, para a terra de Israel, e que lá ele ia se reencontrar com seu irmão Esaú, que tinha jurado Jacó de morte. Esaú estava com ódio desde a história, quem acompanhou as histórias anteriores, que ele vendeu a primogenitura para uma sopa de lentilha, e depois Jacó pegou a bênção do pai, pegou a bênção de Isaac antes de Esaú, e Esaú tinha ódio de Jacó. Então Jacó está voltando para sua terra, para esse tão temido reencontro, e ele e a sua família cruzam um rio, e Jacó esquece um objeto do outro lado do rio de noite, e ele volta para buscar, e quando ele volta para buscar, ele encontra um homem, que a gente fica sabendo que é um anjo, e eles passam a noite lutando, a famosa luta de Jacó, no livro de Gênesis, contra um anjo. Jacó luta contra um anjo a noite inteira e domina esse anjo. Jacó consegue dominar esse anjo, e esse anjo representa o Satã, representa a má inclinação, representa o lado negativo. E tem um ensinamento muito profundo, na verdade tem vários ensinamentos muito profundos e relevantes para nosso dia a dia nessa história da luta de Jacó contra o anjo. O Zohar nos ensina, a Cabala nos ensina que assim como é acima, também é abaixo. Primeiro, as coisas acontecem acima. O que é acima? Acima é o plano da consciência. Primeiro, na minha consciência, eu penso, vou mexer minha mão. Aí depois, abaixo, eu mexo a mão. Mas o que veio antes? Primeiro, o que antecede é um pensamento. Primeiro vem o plano da consciência. Depois tem a manifestação no plano físico. O plano físico é sempre uma manifestação de algo que aconteceu anteriormente no plano da consciência. Então, quando Jacó lutou contra o anjo é um ser não físico, representa uma batalha na consciência. Jacó teve uma batalha interna na consciência contra ódio, raiva que ele poderia ter do irmão, ódio que ele podia ter do irmão, julgamento que ele podia julgar, o jeito que o irmão conduz a sua vida, quantas vezes a gente julga os outros e o jeito que os nossos irmãos e que as outras pessoas ao nosso redor conduzem as suas vidas. Então ele lutou contra o ódio, ele lutou contra a raiva, ele lutou contra o julgamento, ele lutou contra o medo, ele tinha muito medo desse reencontro, mas ele entendeu que ele tinha que passar por isso, então ele lutou contra o medo, assim como a gente tem que muitas vezes lutar contra os nossos medos internos, monstros que nos aterrorizam e que na verdade muitas vezes não tem nada acontecendo, mas tem um monstro debaixo da cama, tem um monstro na minha cabeça, e a gente tem que lutar contra esse monstro no plano da consciência, ou pode ser um ressentimento. Quantas vezes a gente carrega ressentimentos ou culpas do passado, e a gente tem que aprender a se reconciliar com o nosso passado, seja com o que nos fizeram, seja com nossos próprios erros do passado, a gente tem que se reconciliar. Então eu tenho que ter uma luta interna dentro da minha consciência. Então Jacó venceu a batalha contra o anjo. Cada um de nós tem que vencer essa luta na consciência. E Jacó dominou o anjo. Quando Jacó dominou o anjo e foi abençoado pelo anjo, o que aconteceu no momento seguinte? O tão temido reencontro com Esaú, e está escrito na Torá que Esaú veio com a intenção de matar Jacó. Ele veio preparado para a guerra e ele veio com a intenção de matar Jacó. Só que na última hora ele sentiu a luz em Jacó, porque Jacó tinha se purificado, tinha travado essa luta interna, tinha se purificado e ele estava iluminado. Então quando Esaú chegou perto dele com a intenção de matar, ele não conseguiu, ele sentiu a luz e ele abraçou Jacó.
e eles se beijaram, e eles se apresentaram às suas famílias, Jacó apresentou sua família para Esaú, e eles se despediram fraternalmente, amigavelmente, não teve que ter a tão temida luta, eles ficaram amigos, eles pelo menos se deram bem. Então, a lição é, primeiro você vence a batalha contra os teus medos, contra os teus egos, contra as tuas raivas na tua cabeça. Aí, o inimigo externo, a manifestação física, o desafio externo, vai desaparecer também. Mas a verdadeira batalha começa dentro da nossa consciência. Se eu não batalhar contra o anjo na minha consciência, eu não posso esperar uma manifestação positiva. Então, por exemplo, se Jacó tivesse com medo de Esaú, se tivesse com raiva de Esaú, se tivesse com ódio de Esaú, quando Esaú chegasse, ia sentir isso e magneticamente, né, o semelhante atrai o semelhante, Esaú também ia ficar com raiva, também ia ficar com ódio, também ia partir para briga. Mas Jacó abaixou a cabeça, Jacó se fez humilde, Jacó lutou a sua luta interna, como cada um de nós tem que lutar a nossa luta interna, e aí a gente domina o anjo, e aí a gente vai ter um final positivo. Um outro ensinamento que eu acho muito motivacional dessa semana e dessa luta contra o anjo é que, como eu falei, Jacó lutou contra esse anjo a noite inteira, e quando estava amanhecendo, o anjo falou para Jacó, me solta, porque está amanhecendo e eu preciso ir embora. E que os comentaristas explicam que o anjo tinha que subir, na hora do amanhecer, o anjo tinha que subir, porque existe um rodízio de anjos, que cada anjo, algum anjo canta para Deus toda manhã. A toda manhã, algum anjo é encarregado de cantar diante do trono do Criador. E que dessa vez era a vez desse anjo. Era a vez desse anjo cantar para o Criador. Então, por isso que ele queria tanto ir embora ao amanhecer. E mais, que era a primeira vez desde que ele foi criado que esse anjo estava indo cantar para o Criador. Até esse dia, nunca esse anjo tinha sido o encarregado de cantar diante do Criador. E isso é um grande mérito para os anjos, é um grande momento para os anjos, e ele queria ir embora porque era a vez dele, finalmente, dele cantar para o Criador. Aí, qual é a lição dessa história? Qual é o anjo que canta para o Criador? O que determina qual anjo vai cantar para o Criador? A resposta é o anjo que cumpriu sua missão. O anjo que cumpriu sua missão é aquele que é encarregado de cantar para o Criador. Então, disso a gente aprende um lindo entendimento, que a missão do anjo Satã, desse anjo, que é a nossa má inclinação, que é o nosso ego, está cumprida quando ela desafia o ser humano, quando ele desafia o ser humano e perde. A missão do lado negativo não é nos vencer. A missão do lado negativo é nos desafiar e perder. Até esse momento que Jacó dominou o anjo, o Satã tinha ganhado todas. Ele tinha desafiado todas as pessoas e tinha ganhado de todo mundo. Essa foi a primeira vez que ele desafiou e perdeu. E aí chegou a vez dele de cantar para Deus, aí ele cumpriu sua missão. Então eu acho uma coisa boa da gente saber, até o lado negativo, a força do mal, o Satã, que às vezes as pessoas pensam que é uma força do mal, que está tentando tomar o poder, que está tentando dominar a luz. Não, o lado negativo trabalha para a luz. O lado negativo existe para nos prover o livre-arbítrio e nos dar a oportunidade de eliminar o pão da vergonha, como a gente aprende nos cursos de Cabala, ou seja, merecer a luz, merecer a plenitude pelo nosso próprio esforço. Tinha que ter um desafio, tinha que ter uma tentação, tinha que ter um adversário, senão qual é a graça? Senão qual é a graça de receber a luz se eu não fui parte disso? Então tinha que ter um lado negativo, mas a missão do lado negativo é nos desafiar, e ele tem que jogar sério. Ele não pode deixar, ele tem que jogar sério, mas a missão dele é perder. Quando ele perde é que ele pode cantar para Deus. Isso é uma coisa para mim que me dá a motivação de saber que nem o lado negativo quer ganhar. Ele quer perder, ele foi criado para perder. Ele vai jogar sério, a gente tem que estar sempre alerta, como eu falei. Eu tenho que ter certeza que a luz está sempre presente, mas eu tenho que ter certeza que o lado negativo também está sempre presente e está jogando sério. Mas no fundo, ele quer perder. E isso nos dá uma garantia que no final a luz vai ganhar. No final, todos nós vamos nos elevar e alcançar uma consciência de amar o seu próximo, uma consciência elevada, de um querer o bem do outro, cuidar do outro, e aí o mundo vai estar iluminado, sem caos, sem doença, sem a morte, imortalidade.